Eu vou te fazer uma pergunta. Você não precisa responder. Pode só analisá-la e não precisa de resposta. Você já se sentiu no fim da linha? Você já se sentiu assim, acabado? Como se não pudesse mudar mais nada? Era o fim e já estava decretado este final? A Bíblia, a palavra de Deus, ela está cheia de pessoas que passaram por este mesmo problema. E até o momento em que Deus operou, derramou abundância, derramou providências divinas, é claro, sobre a vida destas pessoas. E houve uma grande reviravolta. E o mesmo eu posso afirmar que pode acontecer conosco todos os dias. Pode acontecer com você. Você que está se sentindo que a sua vida já não está valendo quase nada ou não está valendo nada, está por um fio. Eu quero te dizer que para tudo há uma solução, desde que você coloque, nós, colocamos Deus no centro das atenções. A reviravolta, ela é uma mudança radical e inesperada. E essa reviravolta, principalmente na nossa vida espiritual, ela só é ocasionada por Deus. No reino de Deus, reviravoltas são sinais de intervenção divina. E só Deus pode fazer isso na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem julga. O Senhor, a um ele abate e a outro ele exalta. É a palavra dele que nos garante isso, é a palavra dele que nos dá esta garantia do que eu estou te dizendo. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando da própria palavra de Deus, que está registrado no livro de Salmo, Salmo não tem capítulo, tá? Salmo de número 75 e o versículo de número 1. É ele que exalta. A um ele abate e a outro ele capacita. E ele quer capacitar você. Eu quero hoje aqui citar alguns exemplos de pessoas que estavam praticamente abatidas, pessoas que já não tinham esperança. E eu quero começar por José. José dos sonhos, aquele que contava os seus sonhos, e o seu pai cria nele, mas os irmãos tinham um ciúme danado, ficava com ciúmes, e esse José aí nós precisamos dar cabo nele. Até que enfim planejaram o final dele, levaram ele para matar, não tiveram coragem, jogaram ele dentro de uma cisterna, aí passou uns mercadores, eles resolveram vender e acabaram vendendo José, e José foi poupado da morte. Mas eles não sabiam que lá na frente José ia ser um dos governadores do Egito. E lá no final ele disse assim, está registrado em Gênesis, capítulo número 50, capítulo de número 50 e o versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus me deu o bem, Deus o tornou em bem. Esta foi as palavras de José. José não amaldiçoou seus irmãos, não fez nada contra, ele apenas os abençoou. Se nós olharmos também Esther, ela era uma pessoa órfã, e veio a se tornar uma grande rainha. Esther, ela foi criada por Melquisedeque, após, Mardoqueu, não foi Melquisedeque não. Esther foi criada por Mardoqueu, ele era o seu primo e ele acabou criando ela. Após a morte dos seus pais, quando seus pais faleceram, Mardoqueu se encarregou de dar a educação e cuidar de Esther. Após esta situação, após a rainha Vaste, ela ser desposta do seu cargo, o rei Assuero procurou uma esposa. E quem ele escolheu? Esther. Esther era bonita, era uma mulher formosa, cheia de beleza, de graça,
e tornou-se a rainha da Pérsia. Quer dizer, do nada Deus posicionou no lugar certo, inclusive para salvar o povo. Na vida dessa mulher foi uma reviravolta sensacional, não só a ela, mas também a uma grande quantidade de pessoas naquela época. Um outro também que houve uma grande reviravolta na vida dele foi Paulo. Paulo, ele se tornou de perseguidor, né, a pregador da palavra de Deus, e com certeza ele também foi perseguido. Leiam lá em Atos capítulo 9, versículo 1 a 9. Atos capítulo 9 e os versículos de 1 a 9. Este relato principal conta-nos, né, da principal visão de Jesus e do cair em terra quando Saulo ainda era Saulo, não era Paulo ainda, né, na estrada para Damasco. Ele tinha uma carta para perseguir o povo de Deus, e aconteceu esse encontro com Jesus, né, este encontro maravilhoso, e ele, a partir desse momento, ele houve uma transformação muito grande na sua vida. No momento em que ele, tendo em mãos esta carta, ele perseguia o povo, ele ia em perseguição ao povo de Damasco. E o que aconteceu? Aconteceu que, nesse primeiro contato com o Criador, mostra que a reviravolta na vida dele não depende do currículo que ele tinha, né, como romano, como uma pessoa de confiança daquele povo que reinava naquela época, e ele, de perseguidor, passou-se a ser um anunciador, um pregador da palavra de Deus. Um outro momento também em que Jesus faz presente e faz uma grande reviravolta, uma revolta muito importante na vida de Lázaro. Lázaro, depois que estava morto já de alguns dias, Deus o chama para a vida. Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, e está registrado no livro de João, capítulo 11, dos versículos 38 ao 44, especificamente no versículo 43, quando Jesus lhe diz isto, né? E clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Lázaro saiu com as suas mãos, os pés atados, todo atado. E Jesus ordenou aos demais que estavam ali com ele: vai lá e desenvolve-o, né, das faixas. Isso aí, a reviravolta, ela pode acontecer na nossa vida a qualquer momento. Basta apenas você crer, basta apenas nós depositarmos a nossa fé em Deus, e ele pode mudar a sua situação que está caótica no casamento, nas finanças, na sua saúde. Ele pode te curar, né? No seu chamado ministerial, às vezes você é entristecido, abandonou o seu posicionamento, seu chamado ministerial do qual Deus lhe convocou, na sua própria profissão, ou até mesmo na sua falta de fé pessoal. Tudo isso pode ser mudado, pode haver uma grande reviravolta, mas às vezes essa reviravolta não está dependendo de nós. Às vezes essa reviravolta está necessitando de Jesus transformar as nossas vidas. Você está entendendo? A reviravolta, ela pode acontecer a qualquer momento, mas lembre-se, Deus ainda quer mudar, Deus ainda quer fazer a sua vida ser transformada. Ele quer mudar as histórias, ele quer fazer uma reviravolta na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para que naquele dia nós possamos ser alcançados pela sua misericórdia. Ele nos afirma dizendo: eis que eu faço, Jesus dizendo, o Pai, o Filho, né? Eis que eu faço nova todas as coisas. Está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Por isso que eu gosto de estar dando as referências bíblicas, porque o nosso tempo aqui no vídeo, nesta edição, ele não é muito longo, ele não é alongado, ele é de espaço curto. Então eu dou esses posicionamentos para você ir lá, ler e analisar, examinar as escrituras, para que você possa ter confiabilidade ainda mais no que eu estou dizendo, porque é a própria palavra de Deus. Não importa o quão profundo e fundo você está hoje mergulhado nas suas indecisões.
O Deus da reviravolta está trabalhando nos bastidores e ele quer mudar o seu status, ele quer mudar o nosso status, o nosso futuro. Ele quer nos mudar, fazer uma reviravolta de derrotado para vencedor. Creia, creia no que eu estou dizendo e permaneça fiel e prepare-se para ver o impossível acontecer na nossa vida, no nosso meio, aonde nós vivemos, curas, milagres e tantas outras coisas que Deus quer fazer. Ele quer fazer uma reviravolta no seu cativeiro, no meu cativeiro. Ele quer nos dar liberdade, ele quer nos tornar e nos fazer vencedor. Creia, Jesus luta por você. Tal fato é que se Deus não nos amasse de tal forma, ele não enviaria o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou o João Vieira, conforme você já sabe, e aqui nós estamos sempre procurando falar de Jesus. Até a nossa próxima edição, até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se você gostou, compartilhe para quem precisa ouvir esta mensagem.